Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta terça-feira, 12 de dezembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify, quando e onde você quiser. O convite também está feito para você assistir o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Todas as terças-feiras, na hora do almoço, no nosso canal no YouTube. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã de hoje. Ontem, as bolsas no mundo inteiro andaram de lado à espera da chamada super quarta dos juros, quando os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos se reúnem para debater política monetária. Aqui no Brasil, a expectativa é por um corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic. Nos Estados Unidos, os juros devem ser mantidos no atual intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. Os novos dados de inflação do Brasil, divulgados nesta terça-feira, esquentam o debate sobre o ritmo de cortes de juros pelo Banco Central. O IBGE divulgou há pouco que a inflação em novembro, o IPCA, subiu 0,28%, ligeiramente abaixo da expectativa do mercado, que era de 0,3%. Ainda hoje, nos Estados Unidos, também serão conhecidos os números de inflação referentes ao mês de novembro. No campo corporativo, a Braskem perdeu o equivalente a 2,8 bilhões de reais em valor de mercado desde o início de um colapso em uma mina em Maceió. Para conversar comigo sobre esses e também sobre outros assuntos, meu convidado de hoje no Veja Mercado é Phil Soares, chefe de análise de ações da Orama Investimentos. Phil, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia, prazer estar aqui com vocês, Diego. Prazer é nosso. Eu começo falando sobre inflação, dado divulgado há pouco pelo IBGE mostra que ela continua sob controle, até um pouco ligeiramente abaixo das estimativas do mercado. Na sua avaliação, esse é mais um número que esquenta o debate sobre uma possível aceleração do ritmo de cortes de juros pelo Banco Central ou uma possível extensão dos movimentos dos cortes de 0,5 ponto percentual? É um assunto que vai começar a ser precificado pelo mercado com mais força nas próximas semanas? Olha, Diego, o que a gente tem observado, né? A gente está vindo aí de um mês de novembro bastante forte para a Bolsa e para mercados como um todo, mas a gente tem que lembrar que esse mês é uma volta de um movimento que aconteceu em outubro, que é um movimento de abertura de curva de juros americana, que bateu aqui na Bolsa Brasileira e nos juros brasileiros também, de forma bastante forte, né? Então, a gente teve um IPCA sob controle, o IPCA vem demonstrando aí sinais de reação à política monetária restritiva, não é à toa que o Banco Central começou com o ciclo de cortes, né? Mas a gente tem que lembrar que o juro lá fora também tem uma grande influência sobre a nossa perspectiva aqui de inflação, de câmbio, de juros, e o juro lá fora está num patamar alto, né? O Banco Central americano tem postergado cada vez mais a decisão de corte, né, em cima de um mercado de trabalho aquecido. Então, o diferencial de juros em relação à economia americana é bastante importante. A discussão que vem acontecendo aí nesses últimos 3, 4 meses é de uma possível taxa terminal mais alta aqui no Brasil, em função desse diferencial alto, né? Então, a cenário de taxa de juros americana começou a perspectiva a mudar agora recentemente, né? De um Banco Central talvez ter que cortar juros mais antecipadamente, mas a nossa perspectiva aqui é de que a discussão sobre a velocidade vá se manter no mesmo nível que a gente vem observando aí nos últimos cortes, tá? Então, uma manutenção desse pace que vem sendo bastante interessante, né? E o impacto disso aí para 2024, a gente tem a convicção de que vai ser bastante bom, especialmente para companhias que têm uma alta exposição aí à atividade econômica interna, né? Deixando de lado talvez um pouco as commodities que foram a grande estrela aí dos últimos 2 anos. Legal, a decisão de amanhã do Copom está praticamente consolidada, mas temos o comunicado do Banco Central amanhã, do Copom no final da tarde, tem a ata também na próxima terça-feira. Quais pontos que o mercado estará de olho? Quais são os principais recados que podem ser transmitidos pelo Banco Central? O que há de dúvida, vamos dizer assim, né? O que é esperado além da decisão que já é amplamente esperada pelo mercado, um corte de 0,5 ponto? Olha, a gente está aqui com a expectativa de que não vamos ter novidade em relação ao corte imediatamente, né, dessa reunião. Também não vamos ter novidade em relação à perspectiva de pace de corte para as próximas reuniões. Talvez a gente tenha aí um guidance um pouquinho mais claro em relação à taxa terminal, que vem sendo a discussão mais efusiva aí recentemente, né, que envolve aí final de 24, início de 25.
mas não vemos assim grande perspectiva de volatilidade não, tá? O Banco Central bastante racional, bastante ortodoxo e que vem se comunicando de uma forma bem previsível, o que é muito bom para os mercados. Legal, fala um pouco agora sobre o cenário externo, porque você mencionou que até outubro existia uma possibilidade de um novo aumento nas taxas de juros americanas, até que os números de inflação e de emprego por lá deram uma arrefecida, deram uma acalmada nos ânimos no mercado, essa probabilidade ela caiu consideravelmente. Na sua avaliação, uma nova alta nos juros americanos de fato está fora do radar do mercado hoje, e mais, esse rally que a gente observou em novembro tem também raízes no início de uma discussão de um possível corte nas taxas de juros americanas já no ano que vem, no primeiro semestre? Olha, primeiramente, a gente acredita aqui que não tem perspectiva de aumento de juros para as próximas reuniões aí, falando de Fed, né? Então, a gente acredita que é isso que o mercado está observando, está precificando nas curvas. A gente já está com um patamar de juros bastante alto, né? E que o juro real vem ficando cada vez mais alto conforme a inflação cede, e o juro real, né, nada mais é do que o nominal menos a inflação. Então, o movimento de alta de juros vem acontecendo por força do mercado, né, juro real, que é a métrica aí mais importante. Em relação à perspectiva para frente, né, a gente vê essa tendência recente, muito recente, de arrefecimento de mercado de trabalho, né, afinal de contas a gente vem observando a inflação arrefecendo, o Banco Central mencionando isso, né, mas não a taxa de emprego, né, que é um indicador aí até mais relevante, mais importante para o início de corte, né, que realmente sinaliza um reflexo na economia real da política monetária restritiva. Então, essa advento recente aí vem impactando curva de juros, né? Tivemos também um alívio aí no preço do petróleo, que foi extremamente relevante, mas o que a gente observou ao longo desse mês de outubro e novembro foi muito mais uma questão técnica de mercado do que propriamente uma tendência de longo prazo ou que venha a refletir uma tendência econômica, né? Que foi um momento ali de venda muito intensa de treasuries, né? Com o Banco Central tendo que colocar títulos no mercado e algumas economias importantes, né, com destaque aí para a economia chinesa, tendo uma venda um pouco acentuada ao longo desse mês de outubro, que acabou puxando a curva momentaneamente para cima. Mas a gente tinha a perspectiva de que essa era uma conjuntura temporária ali, né, de uma situação de mercado específica que não refletia a tendência econômica, e foi isso que a gente observou ao longo do mês de novembro, um retorno aos patamares mais normalizados ali, abaixo de 5%, né, 4,5%, de 4,5 e 4, né, de Treasury para 10 anos. Ao longo desse mês de outubro, foi atingido o patamar que não era atingido em 20 anos aí na economia americana de juros, né, juro longo. Então, uma volatilidade aí momentânea que já se normalizou. Então, aproveita esse final da sua resposta para pegar aqui um relatório dos analistas do JP Morgan que consideram o risco real de uma recessão nas economias no ano que vem. Por essa razão, eles estão mais pessimistas em relação ao mercado de ações americano no próximo ano. Tivemos recentemente também, como você bem disse, a queda nos preços do petróleo para casa dos US$ 74 por barril, o Brent. Na sua avaliação, o que está em jogo para o mercado de ações no ano que vem? O que pode pressionar de um lado e o que pode ajudar do outro também? Então, aqui ao longo desse ano de 2023, a gente teve o final do movimento de commodity, de valorização de commodity em geral, bastante forte, né? Que a gente vem observando aí desde o do meio do Covid. Então, preço de soft commodity, trigo, milho, já dando uma arrefecida, já tem mais de uma safra aí, né? Já tem mais de um ano que o pico foi atingido. Preço de petróleo que foi afetado recentemente pela questão de conflitos, tanto Ucrânia quanto o Oriente Médio, já mostrando sinais de arrefecimento, né? Conforme as principais economias petroleiras aí do mundo vêm restituindo, né, reequilibrando seus orçamentos, então colocando mais óleo no mercado. A gente teve essa reunião aí da OPEP que se mostrou incapaz, né, de vir com um noticiário mais fresco que pudesse manter o preço do petróleo lá em cima. Aqui na hora, em relação a petróleo especificamente, a gente acredita que esse patamar alto, né, que é um patamar que a gente está negociando hoje, que é alto, US$ 75 o barril, a gente considera alto, é um patamar que a gente deve ter uma continuidade por questões estruturais do mercado, né, com uma oferta limitada, um timeline aí de investimentos bem limitado em relação à demanda que normalmente a expectativa é de crescimento, né? Então,
a gente acredita que próximos anos a gente deve ter uma manutenção de petróleo em patamares altos, mas ao longo desses últimos meses dessas últimas semanas, né, vimos aí um retorno a patamares mais normais, ainda que altos, né? Então, para o ano que vem aqui, falando de Bolsa Brasileira, a gente acredita que o destaque vai ficar com setores que são mais expostos à economia local, né? Então, varejo, tanto supermercados quanto vestuário. A gente está falando também de saúde, né? Um setor muito importante, construção civil. Vamos ter um retorno aí, uma continuação do retorno da curva de juros para níveis mais adequados, né? Para níveis com juro real mais adequado, que vai com certeza impulsionar todos esses setores que eu mencionei. E talvez a commodity, né? Os setores de commodity aí, falando de minério de ferro, petróleo, papel celulose, proteínas, fique um pouco de lado, né, no comparativo. Mas a gente acredita que o desempenho também deve ser bom, né, deve ser um desempenho razoável aí, conforme os preços, ainda que arrefecendo, né, nos últimos 12 meses aí, em geral, né, de commodities em geral, os preços vão se manter em patamares altos e vão assegurar uma lucratividade bem interessante para essas companhias ao longo dos próximos trimestres. Certo, quero falar um pouco da Vale também, porque existem várias análises em relação à Vale, diferentes tendências observadas por diferentes bancos e analistas. O fato é que nesse ano as ações estão caindo quase 12%, e existe essa perspectiva de uma desaceleração das economias no ano que vem, fato que tem puxado o preço do petróleo para baixo. Mas eu quero saber, na sua avaliação, qual é a perspectiva para a Vale, não só para a Vale, mas para as siderúrgicas e mineradoras também, que são atreladas à economia chinesa, e existe uma incerteza muito grande em relação ao ritmo de recuperação da China. É esperado para o ano que vem algum tipo de desaceleração na produção da Vale, nos lucros? Qual que é a sua leitura neste momento, Phil? Olha, a Vale tem um ritmo de produção muito mais ditado pela capacidade da companhia, né? Então, a gente acredita que o guidance da companhia vai ser mantido, né? Acima dos 300 milhões de toneladas anuais. Falando de preço, tá? A gente vê uma dinâmica de funcionamento do mercado chinês que deve manter, né, o preço do minério de ferro aí nesses patamares acima de $100 a tonelada, que são muito interessantes para a Vale, né? E asseguram uma lucratividade bastante boa. A gente tem que lembrar que a China, nos últimos muitos anos, né, sempre teve um crescimento econômico aí ditado por êxodo rural, né, população saindo da parte rural, saindo da agricultura, saindo de lugares mais esparsos aí da geografia chinesa e indo para as cidades trabalhar em indústria, né, e isso tem criado uma dinâmica confusa dentro da China. Então, o governo, além de encorajar a renda disponível das famílias através de emprego, através de subsídio para as empresas, né, que é uma componente importante, também tem que manter as pessoas nos lugares onde elas estão habitando, né, que tem muita siderurgia na periferia da China. Então, a gente vê a manutenção do incentivo à siderurgia como uma política de governo, que seria até uma política assistencialista de governo, para a manutenção ali de uma renda adequada para a população mais carente. Então, a gente vê uma manutenção dessa tendência que foi o que a gente observou ao longo desse 2023, né? Observamos uma perspectiva de minério de ferro que foi cada vez mais se corrigindo para cima, né? Conforme os analistas foram acompanhando que aquela perspectiva de queda não ia se realizar. Então a gente vê a continuidade disso, que é bom para a Vale, né? Mas acaba sendo ruim para as siderúrgicas aqui. Então já vimos diversas discussões, Gerdau e Minas, vindo a público mencionar a alta oferta de aço chinês que a gente está tendo aqui no Brasil, né? Inclusive solicitando um aumento da taxa de importação, que está até mais baixo do que outras economias similares à nossa, como por exemplo a do México, né? Então, a gente vê uma situação competitiva complicada do ponto de vista de siderúrgicas brasileiras. Então, mencionando, por exemplo, CSN, né? Você tem a CSN hoje com mais da metade do EBITDA sendo feito de mineração, então é uma alternativa bem interessante, né? A gente gosta bastante de CSN, mas nesse nicho como um todo, siderurgia e mineração, nossa preferida é Vale mesmo. Apesar dessa valorização que a gente teve ao longo dos últimos meses, a gente acredita aí num preço para Vale acima dos R$ 90 a ação. Então, é um dos nossos principais picks aí para 2024, que a gente vê uma perspectiva de continuidade, né, desse price interessante de minério de ferro na China e, portanto, continuidade da lucratividade muito boa que a companhia vem oferindo nos últimos trimestres. Legal, eu quero falar um pouco sobre a Braskem também, porque desde o início da crise em Maceió, do colapso de uma mina da empresa, a Braskem perdeu o equivalente a 2,8 bilhões de reais em valor de mercado. As ações têm desvalorização de
quase 30% neste ano. Essa desvalorização recente, na sua avaliação, ela tem relação com o colapso da mina em Maceió, ou também pode ter algum tipo de relação com o plano de investimentos da Petrobras, que prevê, tem uma quantia separada para uma possível compra da fatia da Novo Honor da Braskem. Eu quero que você avalie esses dois temas, por favor, e o que, que o mercado está esperando para os próximos meses. Uma nuvem bem grande está sobre a Braskem. O que, que o mercado espera da companhia? Olha, Diego, essa tendência mais estatizante do governo atual, aliada ao evento de Maceió, com certeza vai afastando cada vez mais a possibilidade de uma solução privada para a Braskem, né? Então, uma solução de uma aquisição aí feita por um player privado vai sendo cada vez mais afastada, né? O evento de Alagoas com certeza agrava essa situação, porque coloca uma incerteza muito grande em cima de passivo ambiental, né, da companhia. Afinal de contas, isso vai ter que ser arcado, isso vai ter que ser negociado com o poder local, né, e isso, quando feito por uma parte privada, é claro que o ente público tende a ser um pouco mais rigoroso. Então, a gente acredita que vamos ter um noticiário cada vez mais fraco aí em relação a potenciais compradores da parte da Braskem e da Novonor, que sejam compradores privados, e a perspectiva da aquisição por parte da Petrobras ficando cada vez mais presente. Em termos de pricing da bolsa, a gente vê esse passivo ambiental como uma incerteza muito grande, praticamente intolerável, e a gente não tem recomendado a entrada no papel da Braskem no momento, né? Mas é um setor bastante interessante, né? Um setor bastante oligopolizado aqui no Brasil, e não deixa de ser um negócio muito bom que a gente gosta bastante, mas não temos recomendado muito em função de fatores políticos, né, e da incerteza da parte ambiental, que é muito grande mesmo. A gente viu Vale, né, que a gente estava conversando agora há pouco sobre Vale, o impacto completamente dominante, né, de Brumadinho e Mariana em cima do pricing das ações e da dinâmica financeira e econômica da companhia, e acreditamos que Maceió vai ser menos relevante, né, no contexto da Braskem, mas ainda assim um impacto muito grande, e por isso que a gente recomenda ficar de fora. Viu, a LDO e a reforma tributária ainda podem fazer preço no mercado este ano. A LDO deve ser votada ou nesta semana ou na próxima. O projeto foi protocolado na semana passada, com a meta de déficit zero mantida para o ano que vem, pelo menos por hora. Enquanto a reforma tributária, essa discussão parece ter esfriado um pouco. Quero saber se a sua avaliação é de que pode ter subido no telhado e se esses dois temas ainda podem fazer preço na Bolsa de Valores esse ano. Acreditamos que conforme Brasília vai se preparando aí para a entrada no recesso, o noticiário macro vai ficando cada vez mais diluído, né? E vamos tendo cada vez menos notícias que possam impactar de fato, né? Notícias concretas, não rumores. Então, a gente acredita que não devemos ter ventos de Brasília decisivos, né? E que mexam o mercado de uma forma bastante violenta aí nesse final de 2023. Já estamos na reta final do ano. Então, vemos um cenário macro razoavelmente pacífico aí nesse final de ano. Legal. E na sua avaliação, então, quais fatores que podem interferir na bolsa? A gente teve um rally em novembro, agora deu uma pequena amenizada nesse início de dezembro. Tem força para esse rally chegar até o Réveillon, até o início de 2024? O que, que está em jogo no curto prazo, no próximo mês, vamos dizer assim? Olha, a gente está bem atento aí a corte de juros, né, que é uma coisa extremamente relevante para a bolsa, né? Então, o pricing das ações, a lucratividade das empresas, tudo depende de corte de juro. A gente está bastante atento à retomada de atividade econômica, né? Nossa perspectiva para 2024 é muito baseada numa melhora, né, marginal aí do dinamismo econômico brasileiro, que vai melhorar a atividade das empresas que têm uma exposição maior a esse segmento, né. Então, a gente acredita que no curtíssimo prazo devemos ter um mercado acionário aí sem muitos eventos, conforme a gente vai tendo festa de fim de ano, um volume reduzido, como é tradicional, né, em eventos desse tipo. Então, sem muitas novidades e sem muitas variações bruscas aí na bolsa, se a gente não tiver nenhum evento absolutamente imprevisível, uma guerra nova, alguma coisa assim, acreditamos que não tem muita razão para ter uma volatilidade grande aí próximos 3, 4 semanas, não.
Tá certo, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi bacana. As portas do nosso programa estão sempre abertas. Até uma próxima. Maravilha, obrigado a vocês, até a próxima. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia. O IBGE divulgou agora há pouco os números de inflação fechados do Brasil referentes ao mês de novembro. O IPCA subiu 0,28%. A expectativa do mercado era de que subisse 0,3%, um número ligeiramente abaixo das estimativas do mercado. Ainda hoje, terça-feira, serão publicados números de inflação também nos Estados Unidos. Isso pode dar um gostinho, pode medir a temperatura do aquecimento da economia norte-americana, porque amanhã tem a super quarta dos juros, bancos centrais brasileiro e americano se reúnem para discutir política monetária. As decisões já estão praticamente consolidadas pelo mercado, mas as atenções estão voltadas para os comunicados e para a coletiva de Jerome Powell, presidente do Fed, lá nos Estados Unidos. Ainda nesta semana, na quinta-feira, tem as vendas do varejo do mês de outubro aqui no Brasil e na sexta o IBCBR, também de outubro, que é considerado uma prévia do PIB brasileiro. Passando pelos indicadores, o dólar comercial abriu o dia em queda de 0,5%, cotado a R$ 4,92, enquanto os futuros do índice Bovespa são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. E ponto final nesta edição do Veja Mercado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Te convido também a assistir o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Hoje tem edição inédita, na hora do almoço. Daqui a pouquinho estará disponível aqui no nosso canal no YouTube. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã eu estou de volta aqui com vocês. Até lá!